glicêmico, o que é e como controlar. Você já deve ter ouvido falar sobre índice glicêmico. Então, fica aqui comigo nesse vídeo e já manda ele para aquela tua amiga que gosta de cuidar de tudo que ela come e também gosta de se cuidar e se amar todos os dias. O que é índice glicêmico? Os carboidratos contidos nos alimentos que consumimos são convertidos em estruturas menores, como glicose. Quando essa glicose ela é liberada na corrente sanguínea, isso se chama índice glicêmico. A rapidez com que essa glicose atinge a corrente sanguínea indica o índice glicêmico do alimento. Ele é calculado em laboratórios e é medido em uma escala de 0 a 100. O açúcar branco normalmente recebe o valor máximo. E quanto menor o índice glicêmico de um alimento, mais lento será o aumento da glicose no sangue, depois que comer esse alimento. Nessa escala, os alimentos eles acabam sendo classificados como alimentos de baixo índice glicêmico até 55. Moderado índice glicêmico de 56 a 69 e alto índice glicêmico de 70 a mais. Para que a glicose seja utilizada pelo organismo, ela precisa de umas cifras, que são a insulina. Pensou glicose, junto dela sempre temos que pensar em insulina. Assim, um efeito normal da elevação da glicose no sangue é a liberação proporcional de insulina na corrente sanguínea. Porém, quando essa elevação ela ocorre de forma desregulada e constantemente, serão desenvolvidos problemas de saúde, que eu irei explicar logo mais à frente. Deixa eu explicar algo que as pessoas confundem muito. A diferença entre índice glicêmico e carga glicêmica. Eu tenho certeza que vocês já devem ter se confundido com essas duas palavras. Como eu acabei de falar, o índice glicêmico indica a rapidez com que um alimento aumenta os níveis de glicose no sangue. Mas isso representa apenas uma parte da equação. Para saber o impacto final de um alimento sobre a quantidade de glicose no sangue, é importantíssimo considerar, além da rapidez na conversão, também o quanto de carboidrato o alimento fornece a cada porção. Essa é a conta utilizada para calcular a carga glicêmica. O cálculo é bem simples, eu vou explicar para vocês. Multiplica-se o índice glicêmico pelo número de gramas de carboidratos a cada 100 gramas do alimento e divide-se por 100. Como assim? Deixa eu dar um exemplo para vocês. O índice glicêmico da melancia, ele é alto, 7,2. E uma porção padrão da fruta, ela tem cerca de 9,8 gramas de carboidrato. Após o cálculo, 72 vezes 9,8 dividido por 100, conclui-se que a carga glicêmica da melancia é 7,1. A classificação de alimentos indica baixa carga glicêmica para resultados inferiores a 10, média para valores entre 11 e 19 e alta para superiores a 20. Assim, dito isso, é possível concluir que, apesar de liberar glicose rapidamente no sangue, a melancia ela é um alimento com impactos limitados nas taxas da glicemia. Neste caso, o efeito dependerá da quantidade de porções de melancia que a pessoa vai ingerir. Qual que é a importância do índice glicêmico? Calma que eu vou explicar tudo para vocês aqui e agora. Para entender a importância do índice glicêmico, é fundamental, primordial, saber que a prevalência de alimentos com alto índice glicêmico na alimentação pode gerar impactos negativos na saúde. Os picos de glicose no sangue
eles desencadeiam, como consequência, picos do hormônio insulina, que eu acabei de falar para vocês. Quando isso ocorre de uma forma desorganizada, de uma forma frequente na rotina do corpo daquela pessoa, as células se tornam resistentes a esse hormônio, precisando cada vez mais de doses maiores para permitir a entrada da glicose na célula. Isso vai caracterizar um quadro de resistência à insulina, ou o famoso pré-diabetes, que você já deve ter ouvido falar. Esse quadro está associado a uma síndrome chamada síndrome metabólica, que ela contempla uma série de fatores relacionados a doenças cardiovasculares, relacionada à obesidade, relacionada a diabetes tipo 2, entre outras complicações. Por outro lado, o consumo de alimentos com baixo índice glicêmico, que disponibilizam a glicose mais lentamente para o corpo, faz com que a liberação da insulina também ocorra de uma forma mais lenta, mais gradual, sem grandes picos. Isso favorece o prolongamento da saciedade e evita os efeitos da insulina no aumento de gordura corporal, principalmente aquela gordurinha da pochete, e no desenvolvimento de diversas doenças. Agora eu vou falar para vocês os alimentos que têm baixo índice glicêmico, como eu acabei de falar para vocês, são alimentos com índice inferior a 55. Eles são considerados baixo índice glicêmico. Esses alimentos eles são digeridos de forma lenta pelo organismo. Então eles evitam a liberação brusca da glicose no sangue e prolongam a sensação da saciedade. Esses alimentos, eles são alimentos como os vegetais. Exemplos: brócolis, tomate, espinafre, abobrinha, couve-flor, repolho. E aí a gente tem também as leguminosas: feijão, broto do feijão, lentilha, grão de bico. Aí se encontra aí também os laticínios, iogurte integral, alguns queijos, os cereais integrais, quinoa, aveia, milho, as oleaginosas, castanha de caju, castanha do Pará, nozes. E aí, por outro lado, a gente tem alimentos com alto índice glicêmico. E essa relação de alimentos que tem o índice glicêmico alto, que são superior a 70, são alimentos que devem ser evitados na nossa rotina. O açúcar refinado, o açúcar cristal, o açúcar mascavo, o açúcar demerara, o arroz branco, alimentos feitos a partir de farinha branca, macarrão, pizza, pão, biscoito, bolo, bebidas isotônicas, batata inglesa, cuidado com a batata inglesa, compotas de frutas, doces de leites, frutas muito maduras, banana, mamão, melão, melancia, frutas secas. Fujam das frutas secas. Agora, vocês gostariam de saber algum índice glicêmico de um alimento específico? Eu vou deixar um catálogo aqui que ele vai ficar disponibilizado para vocês entenderem um pouquinho mais sobre isso, tá? E aí vocês também, se vocês não encontrarem algum alimento, escreve aqui para mim nos comentários que eu vou ter um maior prazer em ajudar vocês, tá? Como que eu controlo o índice glicêmico na alimentação? Essa é uma dúvida muito comum. Um caminho muito eficiente e por horas vai ajudar a pessoa a se manter magra, plena, é sempre optar por cereais integrais. Sempre na refeição ter algo com aveia, chia, semente oleaginosas. Esses exemplos eles vão retardar a absorção do carboidrato no intestino, vai evitar um pico enorme de liberação de glicose no sangue. Também vai ser muito importante em todas as refeições conter proteína. Vai comer? Come proteína. Vai fazer qualquer refeição, almoço, lanche, café da manhã, café da tarde, carboidrato e proteína. Isso vai evitar de que tu tenha um pico de glicose. Conta pra mim, tu já sabia sobre esse assunto? Envie esse vídeo para alguma amiga tua que está sempre tentando emagrecer.
E se tu tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu vou responder para vocês nos comentários.